Com os cartagineses avançando e saqueando a Itália, os romanos precisariam de um milagre para conseguir reverter essa situação. No calor do verão de 215 a.C., a cidade portuária de Locri, em um ato de audácia, desertou para o lado de Cartago. Cartago aproveitou o porto e rapidamente começou a enviar soldados, suprimentos e majestosos elefantes de guerra para reforçar as forças cartaginesas na Itália. Esse foi um raro e crucial momento em que Cartago conseguiu enviar reforços diretos a Aníbal durante o conflito. Uma segunda expedição, liderada por seu destemido irmão, Magão, deveria desembarcar na Itália no mesmo ano, mas foi desviada para a Península Ibérica após uma devastadora derrota cartaginesa. Roma, sempre resiliente, tomou medidas extremas para restaurar seu poderio militar. Novas legiões foram formadas recrutando escravos, criminosos e cidadãos fora dos requisitos tradicionais. Em 215 a.C., Roma já contava com 12 legiões em campo. Em 214 a.C., esse número aumentou para 18, e em 213 a.C., alcançou um impressionante total de 22. Em 212 a.C., o número total de tropas romanas ultrapassava 100.000 homens, além de um contingente equivalente de aliados. Esses exércitos foram distribuídos estrategicamente para limitar os movimentos de Aníbal, impedindo que ele concentrasse suas forças e dificultando sua capacidade de travar novas batalhas decisivas. Durante o ano de 215 a.C., o rei macedônio Filipe V declarou seu apoio a Aníbal, desencadeando a Primeira Guerra Macedônica contra Roma. Os romanos temiam que os macedônios cruzassem o Estreito de Otranto e desembarcassem na Itália, levando-os a fortalecer significativamente sua marinha na região e a estacionar uma legião em alerta. Com essa medida astuta, a ameaça macedônia foi neutralizada. Em 211 a.C., Roma consolidou sua posição ao formar uma aliança com a Liga Etólia, uma coalizão de cidades-estado gregas que já estavam em conflito com a Macedônia. Esse movimento estratégico impediu que Filipe V prestasse assistência significativa a Aníbal, e a guerra terminou em 205 a.C. com uma paz negociada. Enquanto isso, em 213 a.C., uma revolta feroz se iniciou na Sardenha em apoio aos cartagineses, representando uma ameaça ao domínio romano na ilha. No entanto, a rebelião foi rapidamente esmagada, garantindo que a ilha permanecesse sob o firme controle romano, continuando a fornecer suprimentos vitais para os exércitos da República. Antes de 215 a.C., a Sicília se erguia como uma fortaleza inviolável de Roma, bloqueando qualquer tentativa de reforço cartaginês a Aníbal pelo mar. No entanto, a morte de Hierão II, o governante pró-romano de Siracusa, em 215 a.C., desencadeou um realinhamento político na ilha. Seu sucessor, Hierônimo, insatisfeito com a posição de Siracusa sob domínio romano, forjou um pacto com Aníbal, colocando a cidade sob a esfera de influência cartaginesa e aspirando transformar toda a Sicília em uma possessão de Siracusa. Os romanos responderam com determinação, enviando um exército liderado pelo intrépido Cláudio Marcelo. No início de 213 a.C., Siracusa foi sitiada. Os relatos dos antigos historiadores, como Políbio e Lívio, destacam o uso engenhoso de máquinas de guerra projetadas por Arquimedes, que dificultaram o cerco romano. Ainda assim, a cidade foi invadida na primavera de 212 a.C., após um ataque noturno surpresa que permitiu aos romanos capturarem vários distritos. Enquanto isso, um exército cartaginês enviado para socorrer a cidade foi dizimado por uma epidemia devastadora. Após meses de luta árdua, Siracusa sucumbiu no outono de 212 a.C., e o brilhante Arquimedes encontrou seu fim durante a captura da cidade. Cartago, determinada a retaliar, enviou reforços à Sicília em 211 a.C. para recuperar o controle da ilha. Nesse mesmo ano, Aníbal ordenou que um contingente de cavalaria númida, liderado pelo talentoso oficial Motones, fosse despachado para a ilha. As forças númidas infligiram pesadas perdas aos romanos por meio de táticas de guerrilha astutas. No entanto, os romanos, incansáveis, lançaram uma ofensiva decisiva contra a fortaleza cartaginesa de Agrigento em 210 a.C. e, após um longo cerco, um comandante cartaginês desiludido entregou a cidade aos romanos. Com a queda de Agrigento, as cidades restantes sob controle cartaginês se renderam ou foram tomadas à força. Essa vitória garantiu que os preciosos suprimentos de grãos da Sicília voltassem a fluir para Roma e seus exércitos, consolidando ainda mais o domínio romano. Nos 11 anos que se seguiram à monumental Batalha de Canas, a guerra devastadora se alastrou pelo sul da Itália, com cidades alternando lealdades entre Cartago e Roma. Aníbal, o estrategista imbatível, continuou a vencer batalhas e a infligir pesadas derrotas aos romanos. No entanto,
Sempre que seu exército principal não estava presente, os romanos ameaçavam suas cidades aliadas, sitiando-as ou persuadindo facções locais a mudar de lado. Essa estratégia astuta, combinada com os constantes cercos e campanhas de retaliação, levou muitas cidades a retornarem à lealdade romana até 208 a.C. Durante esse período tumultuado, o astuto general Fábio Máximo reconquistou Arpi, uma cidade que havia jurado aliança a Cartago. Aníbal, por sua vez, obliterou um exército romano na épica Batalha do Rio Silário, em 212 a.C. No mesmo ano, ele infligiu outra derrota devastadora em Herdonia, onde 16.000 dos 18.000 soldados romanos foram ceifados. Apesar dessas vitórias esmagadoras, Roma manteve sua pressão implacável e sitiou Capua, a principal aliada cartaginesa na Itália. Aníbal tentou romper o cerco, mas não obteve sucesso. Quando os romanos se recusaram a sair de suas fortificações para enfrentá-lo em campo aberto, ele tomou a ousada decisão de marchar em direção a Roma, na esperança de obrigá-los a abandonar o cerco para defender a capital. No entanto, os romanos mantiveram suas posições, e Capua caiu pouco depois. Seus cidadãos, despojados de autonomia política, foram submetidos à administração romana. Em 210 a.C., os cartagineses, com astúcia, emboscaram um exército romano perto de Herdonia, derrotando completamente após seu comandante aceitar um combate desfavorável. No entanto, Roma manteve sua ofensiva implacável, resultando na captura de Tarento em 209 a.C., após um ato de traição dentro da cidade. Esse evento marcou uma das principais viradas da guerra na Itália. Os romanos continuaram pressionando as forças cartaginesas, forçando Aníbal a travar diversas batalhas defensivas, algumas inconclusivas, como em Numistro, enquanto em Canúzio, em 209 a.C., os romanos sofreram pesadas baixas. Apesar disso, a balança começava a pender a favor de Roma. Assim, ao longo dos anos, a engenhosa estratégia romana de exaustão e cerco começou a surtir efeito. A capacidade de Aníbal de sustentar sua campanha na Itália enfraqueceu à medida que Roma recuperava territórios e isolava as forças cartaginesas de qualquer reforço externo significativo. Na primavera de 207 a.C., Asdrúbal Barca, seguindo os passos de seu irmão Aníbal, liderou um exército destemido através dos implacáveis Alpes e invadiu a Gália Cisalpina com aproximadamente 35.000 soldados. Seu grandioso objetivo era unir forças com Aníbal para reforçar a campanha cartaginesa na Itália. No entanto, a falta de comunicação entre os irmãos impediu que Aníbal soubesse da chegada de Asdrúbal. Os romanos, enfrentando Aníbal no sul da Itália, empregaram uma estratégia astuta para distraí-lo, fazendo acreditar que todo o exército romano permanecia em posição, enquanto uma grande parte marchava para o norte sob o comando do cônsul Cláudio Nero. Essas forças se uniram ao segundo cônsul, Marco Lívio Salinador, que já confrontava Asdrúbal. A batalha decisiva ocorreu no majestoso rio Metauro, onde os romanos aniquilaram o exército cartaginês e mataram Asdrúbal. Essa vitória consolidou o domínio romano na Itália e marcou o declínio da estratégia fabiana, forçando Aníbal a abandonar suas cidades aliadas e recuar para a região de Brúcio. Em 205 a.C., outro irmão de Aníbal, Magão Barca, desembarcou em Gênova com os remanescentes de seu exército ibérico. Rapidamente, ele recrutou guerreiros gauleses e ligúrios para fortalecer suas forças. Enquanto isso, Aníbal travou um confronto inconclusivo na Batalha de Crotona, no extremo sul da Itália, em 204 a.C. Magão, na tentativa de reforçar a presença cartaginesa no norte, marchou em direção à Gália Cisalpina, mas foi interceptado por um exército romano colossal e derrotado na Batalha de Insubria em 203 a.C. Enquanto Aníbal lutava na Itália, um jovem comandante romano, provavelmente um sobrevivente da Batalha de Canas, se mostrava um general à altura, conquistando grandes vitórias para Roma, até mesmo iniciando uma invasão do território de Cartago. Ele ficaria conhecido como Cipião, o Africano. Enquanto os combates ocorriam na Itália, os romanos, implacáveis, invadiram o território cartaginês no norte da África em 204 a.C., conquistando vitórias significativas e ganhando o apoio dos reinos númidas. Diante dessa ameaça iminente, Cartago ordenou o retorno de Aníbal e seus veteranos da Itália. Ele partiu de Crotona com cerca de 15.000 a 20.000 soldados experientes e desembarcou na África para defender sua pátria. Magão também recebeu a ordem de retornar, mas morreu de ferimentos durante a travessia. Além disso, parte de sua frota foi interceptada pelos romanos, mas 12.000 de seus soldados conseguiram chegar a Cartago. O teatro de guerra ibérico também desempenhou um papel crucial na guerra. No final de 218 a.C.,
Os romanos desembarcaram no nordeste da Península Ibérica e conquistaram o apoio das tribos locais, bloqueando o caminho entre a Península Ibérica e a Itália. Esse bloqueio complicou enormemente o envio de reforços para Aníbal. Um ataque cartaginês em 218 a.C. foi repelido na Batalha de Cissa, e em 217 a.C., a marinha romana e seus aliados massalianos derrotaram uma frota cartaginesa na Batalha do Rio Ebro, capturando ou afundando 29 navios inimigos. Em 216 a.C., Cartago ordenou que Asdrúbal se dirigisse à Itália para apoiar Aníbal. No entanto, ele hesitou, temendo que o controle cartaginês sobre as tribos ibéricas fosse instável demais para permitir tal movimentação estratégica. Somente em 215 a.C., após consolidar suas forças, Asdrúbal sitiou a cidade pró-romana de Dertosa, onde enfrentou os romanos em batalha. Tentando explorar sua superioridade de cavalaria, ele procurou enfraquecer os flancos romanos enquanto cercava seu centro. No entanto, os romanos romperam sua linha central e derrotaram as forças cartaginesas separadamente, infligindo pesadas baixas. Essa derrota frustrante impediu qualquer tentativa futura de enviar reforços a Aníbal pela Península Ibérica. O outrora imponente domínio cartaginês na Ibéria começou a se esfacelar rapidamente, com diversas tribos celtiberas desertando para o lado romano. Em 212 a.C., os indomáveis romanos capturaram Sagunto e, no ano seguinte, contrataram 20.000 ferozes mercenários celtiberos para reforçar seu exército. Observando que os cartagineses haviam dividido suas forças em 3 exércitos distintos, os romanos astutamente dividiram seus próprios contingentes, culminando na épica Batalha do Bete Superior, uma série de confrontos devastadores em 211 a.C. Asdrúbal, prevendo a ameaça iminente, subornou os mercenários celtiberos, resultando na deserção de grande parte das forças romanas. Consequentemente, os romanos foram derrotados e forçados a recuar para sua fortaleza ao norte do Ebro, onde permaneceram sob constante pressão cartaginesa, mas sem serem expulsos completamente. Em resposta a essa crise, Roma enviou reforços sob o comando do astuto Cláudio Nero em 210 a.C., estabilizando a situação na Ibéria. Embora Cartago tenha conseguido vitórias temporárias, a superioridade logística e militar romana foi determinante para a reviravolta do conflito. A contínua pressão romana enfraqueceu as posições cartaginesas na Península Ibérica, contribuindo para o declínio da influência cartaginesa e facilitando o avanço romano rumo à vitória na Segunda Guerra Púnica. Em 210 a.C., o brilhante Públio Cornélio Cipião desembarcou na Península Ibérica com reforços romanos para intensificar a campanha contra Cartago. No ano seguinte, em 209 a.C., ele executou um plano meticuloso e capturou Nova Cartago, o principal bastião cartaginês na região. A cidade, mal defendida, caiu rapidamente diante da astúcia romana. A conquista rendeu uma vasta quantidade de ouro, prata e equipamentos de cerco. Demonstrando sua genialidade política, Cipião libertou prisioneiros ibéricos mantidos pelos cartagineses e garantiu a lealdade de várias tribos locais. Na primavera de 208 a.C., Asdrúbal Barca tentou reverter a maré e confrontou Cipião na Batalha de Bécula. Embora os cartagineses tenham sido derrotados, Asdrúbal conseguiu retirar a maior parte de suas forças e evitar uma perseguição romana. As maiores baixas ocorreram entre seus aliados ibéricos. Aproveitando-se da retirada, Asdrúbal conduziu seu exército através dos Pirineus até a Gália, onde recrutou novas tropas antes de realizar a audaciosa travessia dos Alpes em 207 a.C., seguindo os passos de Aníbal. No entanto, antes de se reunir com seu irmão, foi interceptado e esmagado pelos romanos na fatídica Batalha do Metauro. Em 206 a.C., ocorreu a Batalha de Lipa, um dos confrontos mais decisivos da grandiosa guerra. Públio Cornélio Cipião, à frente de 48.000 valentes soldados, romanos e aliados ibéricos, enfrentou um exército cartaginês de mais de 54.000 homens, além de 32 elefantes colossais. O resultado foi uma vitória esmagadora para Roma, que pôs fim à presença cartaginesa na Península Ibérica. A cidade de Gades, último bastião cartaginês na região, rendeu-se pouco depois aos romanos. No mesmo ano, um motim irrompeu entre as tropas romanas, causando preocupação entre os líderes ibéricos que temiam que Roma se retirasse após a expulsão dos cartagineses. Cipião, com sua determinação inabalável, reprimiu a revolta rapidamente. Em 205 a.C., Magão Barca tentou recapturar Nova Cartago, aproveitando-se de um novo motim e da insatisfação local, mas foi derrotado e forçado a abandonar a Península Ibérica, partindo para o norte da Itália. Apesar do domínio romano, Cartago conseguiu recrutar mercenários ibéricos para continuar a guerra,
indicando que sua influência na região não estava completamente erradicada. Em 213 a.C., o rei númida Sifax se aliou a Roma, levando Cartago a deslocar tropas da Espanha para o norte da África. Em 206 a.C., Cartago conseguiu neutralizar essa deserção dividindo territórios númidas entre seus aliados. Entretanto, essa manobra afastou o príncipe Masinissa, que passou a apoiar Roma. Em 205 a.C., Cipião obteve permissão para recrutar voluntários na Sicília e liderar uma invasão ao norte da África. Ao desembarcar em 204 a.C., foi reforçado por Masinissa e sua poderosa cavalaria númida. Cipião rapidamente derrotou 2 exércitos cartagineses. Após a segunda vitória, Masinissa capturou Sifax na Batalha de Cirta e tomou seu reino com apoio romano. As vitórias de Cipião forçaram Cartago a buscar negociações de paz, levando ao retorno de Aníbal e Magão da Itália. O Senado romano chegou a ratificar um tratado, mas Cartago rejeitou após a chegada de Aníbal. Este organizou um novo exército, composto por seus veteranos da Itália e recrutas africanos, mas carecia de cavalaria suficiente. O desfecho épico da guerra ocorreu em outubro de 202 a.C., na Batalha de Zama. Diferente dos confrontos anteriores, os romanos tinham superioridade na cavalaria, enquanto os cartagineses dispunham de maior número de infantaria. Aníbal lançou 80 elefantes contra as linhas romanas, mas os animais foram redirecionados e acabaram desorganizando as próprias forças cartaginesas. A cavalaria romana e númida expulsou a cavalaria cartaginesa, deixando a infantaria de Aníbal vulnerável. O combate seguiu equilibrado até que a cavalaria romana retornou e atacou os cartagineses pela retaguarda, causando o colapso da formação inimiga. Aníbal conseguiu escapar, mas a derrota selou o destino de Cartago. O tratado de paz imposto por Roma foi severo. Cartago perdeu todos os seus territórios ultramarinos, incluindo partes do norte da África, e foi forçada a pagar uma pesada indenização de 10.000 talentos de prata ao longo de 50 anos. Além disso, foi proibida de possuir elefantes de guerra e sua marinha foi reduzida a apenas 10 navios. Qualquer ação militar cartaginesa fora da África passou a necessitar de aprovação romana. Apesar da oposição interna, Aníbal persuadiu os líderes cartagineses a aceitar os termos, formalizando o tratado em 201 a.C. e estabelecendo a subordinação política de Cartago a Roma. Cipião retornou a Roma como um herói, recebendo o título honorífico de Africanus. Cipião foi, e ainda é considerado por muitos como sendo o maior general e herói de Roma. Os 2 maiores nomes desta guerra, Aníbal Barca e Cipião Africano, se viriam traídos por suas pátrias, e com a ajuda do destino, se encontrariam novamente em uma guerra, só que dessa vez na Ásia, e não seriam os comandantes máximos que foram. Após a Segunda Guerra, Cartago se tornou praticamente um vassalo romano, e, com o tempo, o medo de que os cartagineses se tornassem novamente uma ameaça, tomou conta de Roma, e, por isso, uma nova guerra se iniciaria.